Vem para cá, Yuri Pita aí, Leandro Rezende, né, trazendo informações pra gente. Meninos, eu fui conversar com uma fonte hoje e ela me disse que o advogado do Bolsonaro colocou na mesa, na mediação que ele tentou fazer sobre os direitos de resposta de Lula, né? Lembra que teve, o TSE chamou os dois e falou, gente, vamos tentar ser mais, né, ser grandinho, meninos educados, porque é o seguinte, a reta final vai virar uma batalha de direito de resposta. E aí a campanha do Bolsonaro foi lá e falou, por exemplo, eu tenho 2.000 inserções que não entraram na rádio. Eu posso oferecer isso, a gente derruba, eu abro mão disso, a gente derruba os direitos de resposta do Lula e fica elas por elas. Agora eles falam em 150 mil. E veja só que eles pedem exatamente isso, que se derrube a propaganda do Lula. Não é nem que reponha, que é o que diz a lei, né? A lei diz, então você reclama, a rádio vai lá e ela veicula. O máximo que você pode fazer é multar a rádio, talvez, sim. Mas eles querem derrubar o que tem direito Lula, o que não tem previsão legal nesse momento. De todo modo, me parece, pelo esforço empenhado, que essa virou uma senhora prioridade da campanha, Yuri. E até porque ela embute o discurso de colocar ali como se as regras não fossem respeitadas ou como se houvesse algum tipo de privilégio para um lado e não para o outro, ou que algum lado estivesse sendo prejudicado e não o outro. Porque esse discurso de colocar em dúvida a lisura do processo, colocar em dúvida o equilíbrio do árbitro, o árbitro, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, é uma estratégia de narrativa política que foi colocada há muito tempo. Eram as urnas, depois é o TSE, é o STF, são os ministros, esse ministro, aquele ministro, fulano, beltrano, e agora passa a ser essa questão de que... Quando eu perdi a conta, Dani, o número de inserções são 154 mil, mas isso envolveria quantos veículos? Eu não sei se ele não me lembra. Eles não detalharam, não detalharam. Não detalharam. Não, eles falaram em veículos em especial na Bahia, no interior da Bahia. Gente, para vocês terem uma ideia, assim, para você monitorar uma rádio, você precisa ter uma equipe de pessoas ouvindo aquela rádio o tempo inteiro. Uhum. Ou você precisa ter um gravador, um aplicativo que reconheça o conteúdo, que é o que o Fábio Weingarten está dizendo que tem, né? O dia inteiro ligado ali. Isso é caro. É por isso, assim, quando eu procurei a fonte, ela me falou, Daniela, o problema é o seguinte, para quem entende de direito eleitoral, é muito claro que isso, é a coisa mais comum de acontecer, porque ninguém fica monitorando a rádiozinha do interior que não tem uma estrutura para se programar, para saber que essa inserção tem que entrar dia tal, não sei o quê, nananã. Se você fizer a contagem do outro lado, numa região na qual o Bolsonaro é favorito, por exemplo, no Sul, você vai achar a mesma coisa, me disse a fonte, porque as campanhas conseguem monitorar as líderes de segmento, as líderes de audiência, Transamérica, CNN Rádio, Jovem Pan, que seja o CBN, você vê as líderes de audiência, as líderes de segmento. Agora, você não fica pegando a rádiozinho do interior de Piracicaba, porque é um trabalho que envolve muito recurso e é caro. A campanha precisa pagar alguém ou alguma coisa para fazer isso. Exato, não, e cá para nós, quer dizer, esses veículos menores têm um alcance muito limitado, de novo, é diferente de pegar uma emissora que tem afiliadas Brasil afora ou uma emissora que tem uma estrutura maior nas grandes cidades e que tem um alcance de ouvintes muito maior. Para fazer um paralelo com um assunto que é mais ou menos correlato ao nosso, é como fazer clipagem de notícia, que a gente chama, que é pegar as notícias que saem a respeito de um determinado assunto. Assessorias de comunicação fazem isso. Elas conseguem captar em sites, conseguem captar nos veículos impressos, mas na mídia eletrônica é muito mais caro, sem dúvida alguma. E, de novo, é um discurso que faz soar como se o jogo fosse desequilibrado, como se houvesse intenção de beneficiar um lado em detrimento do outro, mas como se fosse algo, primeiro, que tenha sido deliberado, que aparentemente não é, e segundo, como se tivesse impacto de mudar o resultado do jogo, que aparentemente não tem. É como dizer que a inversão de lado de um lateral mudou o resultado de uma partida de futebol. Leandro, quero te ouvir.
Dani, estava olhando alguns dados aqui, né? O Brasil, segundo o próprio Ministério das Comunicações, do Fábio Faria, tem cerca de 10 mil emissoras de rádio, né, que estão estabelecidas no país. O rádio completou 100 anos agora, no mês de setembro, no nosso país. Quando a gente fala em 10 mil emissoras, acho que a gente traz aí uma materialidade para essa trabalheira que seria monitorar todas elas e conseguir quantificar exatamente em todas essas 10 mil emissoras num país tão grande como o Brasil, acompanhando ao vivo todas essas emissoras para saber se as inserções entraram ou não entraram. Bom, existe uma denúncia, ela precisa ser apurada desde que você tenha provas, né? A materialidade. A decisão do ministro Alexandre de Moraes mostra que nem isso apareceu até aqui ao TSE. E a apuração que você traz, Dani, é de que das 150 mil inserções que foram anunciadas ontem com problema, esse número já caiu bastante. As empresas que ontem foram citadas, duas, né, se não me engano, o Fábio Faria e o Fábio Weingarten falaram em duas empresas que estavam fazendo essa auditoria, já passaram para 5 agora. Quais as emissoras exatamente? Não se sabe. Então, é uma denúncia que ela cumpre um papel, nesse momento, né, um pouco de tirar a pauta do dia de ontem, quando Fábio Faria anuncia essa informação gravíssima, bombástica, do jeito que circulou nas redes sociais. A pauta do dia de ontem era a repercussão do caso Roberto Jefferson. Você traz um fato novo para a eleição, né? A campanha consegue isso, consegue criar um outro fato para se discutir de fato, porque a gente tem que acompanhar e ver se tem realmente isso, né? Se tiver, claro que o TSE vai ter que encontrar aí alguma medida para tentar provar se houve ou não houve uma deliberada não inserção das propagandas do presidente Jair Bolsonaro, mas isso precisa ser melhor apurado, melhor explicado, para não dar vazão ao que está acontecendo, né? Um monitoramento muito breve aqui de rede social. Essa notícia que o Fábio Faria e o Fábio Weingarten colocaram ontem está dando vazão às teses de que a eleição desse ano já está fraudada, já está comprometida por conta de uma denúncia que não se sabe exatamente nem o alcance dela, nem de quantas inserções estamos falando e nem de quais rádios, em quais lugares do país, objetivamente, que cumpriram aí, que teriam descumprido a lei eleitoral. Ô, Igor, a gente tem 2 minutinhos, talvez menos, um pouco. Obrigada. Sabe por quê, meninos? Que eu queria que a gente deixasse muito claro, é um esforço, né? Enfim, que a gente faz, né? Porque vem se construindo uma narrativa de que é a censura, né? Primeiro era fulano de tal, que não sei o quê, o conteúdo que foi removido, eu não posso falar o que eu penso. Gente, olha, eu acho que o exemplo de Roberto Jefferson é cristalino nisso, né? O limiar entre a barbárie na internet e a barbárie na vida real é apenas a existência de um lunático. É isso que separa. Porque, né, a pessoa pode montar um personagem para a internet e ser um irresponsável em lamear a vida de todo mundo, xingar todo mundo, calúnia, difamação, injúria, tudo isso é crime, né? Isento de responsabilidade. Não, gente. A lei, o direito é deveres de um lado, direitos do outro, e é a responsabilidade pelo que é certo ou pelo que é minimamente necessário para conviver em sociedade, quem dá é a lei, e a lei prevê isso, né? Mas aí, de todo modo, então, quando você chuta a canela, o juiz fala, querido, cartão amarelo para você, toma um gancho aí de 3 dias, olha aí, o juiz é ladrão, tô sendo censurado, tô sendo censurado, tô sendo censurado. E agora, a forma como o ministro apresentou ontem essa tese é a de que havia um conluio, né, entre rádios, governos, uma coisa que fica muito no subtexto ali, mas isso é senha para a internet ficar trabalhando a ideia de que teve uma grande manietação para que essas coisas não fossem ao ar. E aí, assim, funciona muito bem nas redes sociais, porque vai gostar de teoria da conspiração lá longe, mas veja que é um trabalho que ele tem uma linha muito extensa, como disse o Naca outro dia, é uma cauda muito longa, né? Você constrói um caldo de memória para a pessoa chegar na hora e falar, deve ser isso mesmo. Yuri?
É exatamente isso. Tem um encadeamento de lógica, né, contra o sistema. Esse discurso da censura, isso está pegando, as pessoas estão perguntando. Eu ouvi essa pergunta hoje num grupo de amigos de um colega jornalista que está fora do Brasil. É nesse o nível da cauda longa, é uma cauda mais do que longa, longuíssima. E a grande questão, de novo, um encadeamento de narrativa que tem início lá atrás, mantém essa continuidade e vai desembocar no que acontecer no domingo, quando começarem a ser apurados os resultados e nas semanas seguintes. Essa é a questão que está colocada em jogo neste momento. Leandro? Não, e depois, Dani, se lá na frente se chegar à conclusão de que não eram 150 mil inserções, que não era bem isso, já era. Ninguém vai voltar atrás, ninguém vai dizer, olha, gente, erramos aqui. Está feita a teoria, já está no ar, né? Só para ter uma lembrança também, algo que a gente já disse aqui. Há quanto tempo que a gente não escuta, felizmente, o presidente falar em voto impresso? Há muito tempo. Mas essa ideia está permanente em uma parcela da população. De que alguma coisa foi feita para prejudicar, para melar a eleição. E aí, para fechar, o Igor vai me matar, mas eu não posso deixar de citar o Vinícius Poit, que foi candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo, deputado federal, se apresenta como um homem moderno, liberal, para frentex pra caramba. E eu acho que ele disse que ele é advogado, né, o Yuri Pita? Dá uma pesquisada aí para mim, porque o deputado, ele chegou ao seguinte, eu vou trazer aqui para vocês tudo. Segundo denúncia do ministro das Comunicações, não houve denúncia, né? A campanha de Bolsonaro teria sofrido fraude, por isso eu disse, é perigoso utilizar essa palavra, ainda mais porque não há nada. Tendo 154 mil inserções de rádio, o presidente do TSE deu 24 horas para apresentarem as provas. E aí, o que pode acontecer? Ele diz, caso provado, fica evidente um desequilíbrio. Uma auditoria externa teria verificado que a cada 3 inserções só havia uma para Bolsonaro. Com base no que ele está falando isso? Não tem dado da realidade. E aí ele diz assim, Alexandre de Moraes disse que a denúncia inicial não apresenta provas suficientes para o ministro. A campanha de Bolsonaro agora tem que mostrar em quais rádios, dias e horários o suposto boicote teria acontecido. Assim, é o mínimo. Como é que você abre um processo na justiça? Eu quero que você investigue o Leandro. Por quê? Não, porque eu tenho certeza que o Leandro deu uma rasteira no Yuri Pita. Com base em que você está falando isso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu contratei um negócio aqui, é crime, pode pegar, pode prender. Uai, deputado. Processo você faz com um indício mínimo de prova. Vai na delegacia dizer que você teve o carro roubado dirigindo o próprio carro para ver o que eles fazem com você. É difícil. E ele, por fim, pergunta se isso pode levar ao adiamento do segundo turno. É duro, cara. É duro, é muito pesado. As pessoas estão falando coisas assim, flertando com ideias bizarras, típicas de republiqueta das bananas, a troco de muito pouco ou quase nada. Dani, para dar a informação que você me pediu, na verdade a formação do Vinícius administrador? Administrador de empresas, isso aqui pela EASP da FGV, uma das melhores, se não a melhor, o melhor curso de graduação de administração de empresas do país. Puxa vida, e fazendo leis, né? Conhecendo tão pouco, que pena. Obrigada, meninos. Já volto com vocês.